Manda ficha. Gente, está aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui. O desenho não está muito bom, mas vamos ver se faça um exercício aí ocular. Aqui eu tenho a membrana semipermeável, ó. Essa placa aqui, ó. Tá? E percebo que aqui, ó, tem o quê? Porosidade nela. Ó. Conseguiram detectar? Então agora, tirando assim, tu consegues detectar aí a membrana e os orifícios dela? É um corte na membrana. O que acontece? Deste lado tem um solvente puro. Deste lado eu tenho solvente e o soluto, ou seja, tem uma solução. Certo? Então, olha só a lógica. Depois pode dar alguma complicação depois, mas depois se complicar eu explico. Essas moléculas aqui, elas vão colidir com as paredes. Nessa colisão surge uma pressão. Essas moléculas aqui fazem uma pressão nesse lado. Beleza. Desse lado aqui, essas moléculas de água também vão bater na parede aqui, desse outro lado, também fazendo uma pressão. Só que percebe essa região aqui, ó? A água vai conseguir fazer pressão nessa região aqui? Sim ou não? A água vai conseguir fazer pressão nessa região aqui da membrana? Sim ou não? Vai lá no chat, por gentileza. Sim ou não? Eduardo falou que não. Não, por quê? Porque eu tenho esse íon, essa molécula grande aqui atrapalhando. Então, o que acontece? Acontece que a pressão que a água está exercendo nesse sentido aqui é menor do que a pressão que a água está exercendo nesse sentido. Então, se eu tenho uma pressão maior nesse sentido, o que acontece? Vai ter um fluxo preferencial, não é único, mas tu vai ter um sentido preferencial da água para cá, para cá, para cá. Algumas moléculas de água, claro que passam para lá, aqui não. Então eu tive 4 moléculas de água passando da direita para a esquerda, mas só uma da esquerda para a direita. Então eu vou ter um fluxo preferencial de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, justamente por isso aqui que eu acabei de explicar, dessa pressão sobre a membrana. Meu Deus, não entendi nada agora esse risco aqui. Volta. E aí eu tenho algo que pode acontecer o que está acontecendo aqui, ó. Vou deixar isso aqui em cima. Ó, membrana semipermeável. Tá aqui. Do lado esquerdo tem uma solução diluída ou solvente puro. E do lado direito aqui eu tenho uma solução concentrada. Então, menos concentrada, mais concentrada. Qual é o fluxo preferencial do solvente? Do menos para o mais. Então, eu vou ter um fluxo preferencial. Preferencial, ó, tenho, sei lá, 4 moléculas vindo, mas apenas uma vindo. Preferencialmente, o que vai acontecer? Preferencialmente, então, esse nível aqui vai diminuir. Enquanto o outro nível de lado, a solução do outro lado, vai aumentar. Chegando, então, com algo mais ou menos parecido com o que está aqui, com o passar do tempo. A resolução não está muito boa, mas eu percebo que aqui o nível, ó, começou com o mesmo nível, 2 lados, e agora, depois de um certo tempo, ficou assim. Tem gente querendo entrar? Não. Tá. Conversando. Beleza. Isso aqui é interessante. Osmose reversa. Alguém já ouviu falar no processo de dessalinização? Alguém já ouviu falar no processo chamado dessalinização? Giovanni, sim. Gustavo, sim. Várias pessoas já. Tá. Alguém quer relatar onde que ouviu isso? Em que situação, por gentileza, para a gente conversar um pouco? Em que processo vocês ouviram falar sobre, em que situação, em que aplicação ouviram falar em dessalinização? Aonde? Quem tem memória melhor aí? Aonde? Não sei dizer onde eu vi isso ali, mas acho que no jornal, talvez. Mas é pegar água do mar e transformar ela potável, né?
Isso, pegar a água do mar, tirar o sal dela e, por exemplo, torná-la propícia ao consumo humano ou, pelo menos, para a agricultura. Para a agricultura é mais fácil, tá? Porque não precisa tirar, precisa diminuir tanto o teor de sais. Para consumo humano e animal, daí é mais difícil, preciso tirar bastante sal. Eu vi alguns projetos no Nordeste. Lá no Nordeste, em algumas regiões, eles cavavam poços artesianos, mas os lençóis freáticos de lá, tinham um índice de salinidade muito alta. E aí, para aquilo lá, não era propício nem para consumo humano e nem para lavoura, tá? Para fazer irrigação. Aí, com um projeto de dessalinização, eles conseguiram, então, tornar aquela água propícia para a lavoura, a agricultura. Bom, menos mal, né? Eles conseguiram bombear a água desse lençol freático, dessalinizar, um baixo custo, eles tinham um processo lá que era diferenciado, e aí aplicar para a agricultura. Bom, como é que funcionam os processos mais simples de dessalinização? São mais simples e menos eficientes, tá? Os processos mais complexos e mais eficientes acabam sendo, então, bem mais caros. Israel trabalha bastante com isso. Bom, Israel fabrica água até do ar atmosférico, né? Ele consegue condensar a água do ar atmosférico. Eles têm umas máquinas que fazem isso, umas máquinas israelenses. Gente, olha só o que nós temos aqui. Nós temos um equipamento bem simples, está composto, então, por uma membrana semipermeável. Está aqui a membrana semipermeável. E dos dois lados tem água salgada, água do mar, e outro lado, água não necessariamente pura, mas com menor teor de sal. A gente sabe que a tendência normal é esse fluxo aqui, né? Menos para o mais. Só que eu quero dessalinizar. E como é que eu vou fazer esse negócio? Nós vimos que, agora é a jogada que tu vai precisar entender, de acordo com o que eu expliquei lá. Nós vimos que nesse aqui da água pura vai ter uma maior pressão, porque as moléculas de água vão ter maior número de colisões com as paredes do que desse lado aqui. Então, a tendência natural é justamente esse sentido preferencial, não é único, é preferencial. Mas aí o que acontece? Entra a ação humana. Fazendo o quê? Aumentando a pressão deste lado. De forma com que agora você passa a ter uma maior pressão da direita para a esquerda. E aí você consegue anular esse fluxo e fazer um fluxo preferencial para cá. Mas isso em termos práticos de aplicabilidade, esse sistema aqui tem uma limitação muito grande. Alguém consegue enxergar uma limitação desse tipo de procedimento? Nesse tipo de retirada de sal da água? Vamos ver se tem gente aqui com uma visão muito boa. Vamos ver. Quem conseguir enxergar é porque é fera. Os outros não se preocupem se não enxergar. Não tem problema. Não é um negócio tão fácil. A Lua, qual parte que travou? Desculpa, eu só vi agora. Qual limitação nós teríamos num processo de dessalinização através desse equipamento aqui, onde tu tem uma membrana semipermeável, você cria pressão, tu vai ter um fluxo preferencial de solvente aqui, tá? Porque tem maior pressão aqui do que aqui. Então aí agora tu tem a água migrando preferencialmente para cá e o sal vai ficando acumulado aqui. Mas qual a limitação prática? Conseguiu entender mais ou menos, Luan? Isso, entupimento, perfeito, Evelyn, entupimento, show de bola. Nós vimos lá que aqui tinha tudo poros, não vimos? Se tu começar a aumentar a pressão aqui, o que acontece? As partículas do soluto vão penetrar no poro e aí tu trava esse equipamento com pouco tempo de uso. Então tu vai ter o quê? Ou uma manutenção muito desgastante, porque tu pega o filtro, tira o filtro, limpa o filtro, coloca o filtro de volta, vai lá, usa mais tempinho, tira o filtro de novo, ou fazer a reposição do filtro, porque entope depois não dá mais para aproveitá-lo. Então ele tem uma limitação prática muito grande, tanto é que para dessalinizar você não usa em maior escala, não usa esse tipo aqui de procedimento. Tem outro tipo de procedimento de dessalinização, que é de troca iônica, tá? São resinas de troca iônica. É um processo bem mais complexo, envolvendo até questão química bem pesada.
Parabéns, Evelyn, parabéns pela visualização do problema aqui. Bom, nós vimos aí, então, a osmose. E vimos aí que na osmose acaba atuando uma pressão aí no sistema, né? Tem uma pressão que o solvente acaba fazendo. Agora eu vou entender um pouco mais sobre pressão osmótica. Temos 3 sistemas aqui. Aqui pode gerar alguma confusão, mas depois, se apareceu, eu sano a dúvida. Se não aparecer, beleza, vou embora, vou fazer que ninguém viu nada. Eu não vou criar essa dúvida em vocês, se vocês não criarem mesmo. 3 sistemas. Ok? Aonde eu tenho aqui, ó, uma membrana semipermeável. Nesse tubo da esquerda eu tenho água pura. No da direita eu tenho uma solução. E aqui eu tenho um êmbolo. O que é um êmbolo? O que é um êmbolo? O que é um êmbolo? Aquele negocinho da seringa que você bota para frente e para trás, tá? Beleza. A pressão que eu exerço aqui, o sistema está exercendo aqui naturalmente, nós aprendemos, tá? Chama-se pressão osmótica. E a pressão que esse êmbolo faz, eu vou chamar de P. Então, P é a pressão do êmbolo, P é a pressão osmótica. Nesse primeiro momento, o que acontece? A pressão osmótica é maior que a pressão do êmbolo. Então, essa pressão que está vindo aqui, que está sendo exercida aqui, é maior do que a pressão que o êmbolo está exercendo aqui. Lembrando que quando eu aplico uma pressão no líquido, essa pressão é transmitida no recipiente, inclusive aqui. Beleza? Primeira situação, a pressão que está sendo exercida aqui é maior que essa pressão. Qual é a tendência natural? Esse lado aqui diminuiu a quantidade de líquido e esse lado aqui, então, subir. Então, o êmbolo sobe, ó, há um fluxo preferencial descendo aqui, indo para lá e subindo lá. Vamos em frente. Agora eu aplico uma pressãozinha aqui no êmbolo. Vou aplicar uma pressão no êmbolo, de forma com que a pressão que eu estou exercendo no êmbolo vai fazer o que com a pressão osmótica aqui? Então, se eu tenho aqui uma pressão de 10 newtons por metro quadrado, aqui também vou ter uma pressão de 10 newtons por metro quadrado. Dessa maneira, o que acontece? Não tem fluxo de solvente preferencial. Ou seja, se eu tenho uma molécula de água vindo para cá, uma molécula vai para lá. Então, esses níveis aqui não se deslocam. Negocinho da injeção. Termo técnico, né? Beleza. Vamos lá. Terceira situação. O que eu vou fazer agora com o êmbolo? O carcalho o dedo. Gostou do termo, Evelyn? Carcalho o dedo no êmbolo. Aqui, ó, bota o dedão aqui e dá uma carcada. O que vai acontecer agora? Agora eu vou ter a osmose reversa. Por quê? Porque a pressão que eu vou exercer nesse lado aqui vai ser maior do que esse lado aqui. E aí o solvente vai ter esse fluxo preferencial. Então a pressão que eu exerci foi maior que a pressão osmótica. De maneira, então, que agora eu vou ter a osmose reversa nessa terceira situação. Beleza? Alguma dúvida com relação a esses 3 sistemas aqui? Pressão do êmbolo menor que a pressão osmótica, pressão do êmbolo igual à pressão osmótica, pressão do êmbolo maior do que a pressão osmótica. Beleza. Aqui é um tratamento quantitativo. Depois eu falo sobre isso. Bom, tem esse slide aqui, mas antes desse slide, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já tomou bebida isotônica?
Sim. Sim. Em que momento vocês tomaram bebida isotônica? Eu sei de certeza que já tomaram. Isso. Mas não é só tomar água, Evelyn? Para se hidratar? Eu tenho que tomar uma bebida isotônica. Porque ele tem uns nutrientes ali que faz o corpo absorver melhor a água, né? A proteína da água ali, sei lá. Eu sei que é indicado não só quando bebe demais, mas isso aí, Eduardo. Quando bebe demais e quando tá com piriri, que a pessoa desidrata muito rápido, tá com infecção intestinal, essas coisas. Isso, piriri bebe demais, gostei. Mais concentrado de sais minerais. Tem mais minerais, isso. Quando dá o piriri, segundo a Evelyn, tu perde muito líquido. Justamente esses sais minerais. Principalmente quais tipos de sais? Quais minerais? Sódio e potássio, que são dois íons fundamentais no nosso organismo devido à bomba sódio e potássio. Essas bebidas isotônicas, então, são recomendadas quando tem o piriri. Na bebedeira, por que em bebedeira é recomendado? Bom, o etanol ele acaba fazendo com que o corpo perca muito líquido, né? Ele tem uma atuação lá nos rins, que acaba abrindo os néfrons. Soro caseiro, isso lá. E aí a perda de muito líquido e junto com o líquido vão esses íons. E aí você tem que repor. Ou para atletas de grande desempenho, tá certo? Atletas de grande desempenho, de alto desempenho, melhor esse termo, também recomenda-se. Tanto é que em jogos de futebol, corridas, o pessoal pega aquelas garrafinhas, né? Nos filmes norte-americanos, o pessoal lá de futebol americano vão lá, viram tudo aquela garrafa com isotônico, muitas vezes a marca lá do isotônico, não sei se alguém viu isso em filme. E sim, o que acontece? Porque repõe esses eletrólitos, esses íons, esses sais essenciais, ok? Então, mas o que é uma bebida isotônica? É para repor. Mas por que esse termo? Esse termo está justamente descrito aqui, nesse slide. Nós podemos ter 3 tipos de soluções. E essas soluções só podem ter esses nomes quando eu comparo uma com a outra. Então, para falar de uma solução hipertônica, hipotônica ou isotônica, no caso da bebida isotônica, nós temos que ter 2 soluções. No caso da bebida isotônica para a gente, uma é a própria bebida e a outra é o nosso organismo, a concentração das nossas células. Sim, cãibra, por causa do mecanismo do sódio e do potássio. Fica deficiente de potássio é da cãibra. Da cãibra. Bom, tenho 2 soluções, A e B. Primeira observação. A solução A vai ser hipertônica em relação à solução B quando? Quando a pressão osmótica da solução A for maior que a pressão osmótica da solução B. Segunda situação. A solução A vai ser hipotônica em relação à solução B quando a pressão osmótica da solução A for menor que a pressão osmótica da solução B. Terceira situação. A solução A vai ser isotônica em relação à solução B quando as duas tiverem a mesma pressão osmótica. E se nós temos a mesma pressão osmótica, a osmose vai acontecer? Não. Não acontece osmose. Então, se eu tomo uma bebida isotônica, não tenho problema das células do nosso organismo incharem ou murcharem, diferente das 2 outras soluções. Olha o que nós temos aqui. Professor, mas em excesso, eu era viciada nessas coisas da Gatorade, né? E uma vez o médico disse que minha mãe tinha problema renal, ele falou pra ela que para quem não tem a necessidade, que o isotônico pode ser prejudicial à saúde. Não sei se isso Sim, porque tu aumenta a concentração de sais, Evelyn. Tanto é que nós falamos em alguns casos específicos, né? Piriri,
bebedeira e atletas de alto desempenho, ou seja, situações que fazem com que tu perca muito sal do teu organismo. Se você tem uma vida normal, que não se encaixa nesses quadros aí, o que acontece? Você está colocando uma quantidade muito grande de sal no teu organismo, é igual ficar bebendo água do mar. Alguém já assistiu aquele filme O Náufrago? Alguém já assistiu o filme O Náufrago, de Tom Hanks? Wilson. Isso, Wilson. Mas, aquele filme é icônico, né? Um filme muito bom, apesar de antigo, vale a pena assistir, tá? Quem nunca assistiu, então, O Náufrago, assista. O cara ficou lá à deriva um tempão. E por que ele não bebeu água do mar? Tava cheio de água em volta dele, mas ele estava no período lá seco pra caramba, o lábio dele tudo rachado. Mas, acho que era isso, não lembro bem, mas acho que era isso. Mas por que ele não podia beber água do mar? Se bebesse água do mar, ele ia morrer. Por que ele ia morrer? Porque ia acontecer isso aqui com a célula dele, ó. O que aconteceu aqui? Desidrata mais ainda. Aí ele toma mais água. Aí desidrata mais ainda. Aí toma mais água. Aí as células entram em colapso. Olha só uma célula saudável. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma célula sadia. O formato dela. Tá aqui embaixo também, ó. Opa, volta aí. Tá? Olha quando essa célula é colocada. Aqui ela está no meio isotônico. Tanto a concentração do líquido intracelular e extracelular é a mesma. Então, o que acontece? 2 moléculas de água saem e 2 entram. Pronto. Não tem problema nenhum. Agora aqui, tu pegou uma célula bonitinha, colocou ela aqui. Dentro de pouco tempo, olha o que aconteceu. Ela ficou murcha. Por que ela murchou? Porque está saindo só está saindo líquido. Porque está saindo líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A célula vai murchando, até que ela perde a atividade fundamental dela. Não, professor, o negócio então é tomar água pura. Eu quero agora só água destilada. Pode? Pode tomar só água destilada? Não, acho que não. Não, olha ali o que vai acontecer. O que vai acontecer com a tua célula? Inchar? Até romper? Estourar? Vai ter uma lise aqui, uma ruptura. Então pode acontecer isso. Alguém tinha falado em soro caseiro, o Luan. Soro caseiro, soro fisiológico. Quando vai se administrar a medicação dos pacientes internados, como é que faz para injetar esses medicamentos constantemente? Deixa-se um acesso permanente, né? Como é que é esse acesso permanente? Alguém sabe me dizer? Como é que é esse acesso permanente para medicar pacientes em hospitais? Ou até muitas vezes em casa? Eu me esqueci o nome. Eles colocam um tubinho dentro da veia e aí ele tem uma borboletinha que daí coloca para abrir e fechar. Não é dreno, meu Deus. Exatamente. Eu esqueci o nome do tubo. É um acesso venoso. Né? Mas tem um nome específico que eu não esqueci. Garrote, não é garrote, eu sei. Eu esqueci agora. Eu trabalho num curso de pós-graduação da área da saúde e sempre ouço e agora fugiu. É uma fístula. Não sei se é esse nome. Esse acesso que é intravenoso, que ele vai direto naquela veia mais grossa, né? É a fístula. Tá. Bom, o que acontece aí? Tu tem que ter isso aí. Por quê? Porque aí o medicamento vai ser injetado permanente através de uma solução, o soro. E esse soro tem que ser uma solução justamente nem hipertônica, nem hipotônica. Esse soro tem que ser uma solução isotônica ao sangue. Porque caso não seja isotônica, ou tu vai ter essa solução aqui, essa situação. Então, na farmácia dos hospitais, ou compra-se já essas soluções, esse soro pronto, ou o farmacêutico acaba tendo que calcular
a concentração de sais, tá? Ou de glicose que ele vai introduzir na água destilada neste caso, tá certo? Para fazer o soro fisiológico, no qual vai ser administrado os medicamentos. Beleza? Joia. Então, vimos aqui alguns aspectos qualitativos. Vamos fazer alguns exercícios. Semana passada nós fizemos alguns também. Vamos começar com os exercícios fáceis. Primeiro, eu vou deixar vocês refletir um pouco sobre a situação. Deixe as respostas de vocês no bate-papo e em 5 minutos eu entro na resolução. Vai lá, mãos à obra. Tem pendurado, né? Opa, já chegaram na resposta. Vamos esperar mais alguns. O Luan também chegou na alternativa E. Eu acredito que ela não ferveria a 100 graus Celsius, por isso eu já anulei a B. Seria acima. Essas duas. Uhum. Sim. Porque quanto maior o número de partículas, maior o ponto de ebulição. Uhum. Bom, já começaram então a levantar hipótese. O que nós vimos? Quanto maior o efeito coligativo, menor a pressão máxima de vapor, maior a temperatura de ebulição, e eu esqueci de botar a terceira. A terceira era de congelamento, e é menor a temperatura de congelamento. Quanto mais partículas eu inserir, então, no meu solvente, menor a pressão máxima de vapor dele, maior a temperatura de ebulição e menor a temperatura de congelamento. Bom, o que eu tinha aqui? Considerando uma solução de cloreto de potássio de concentração 1 mol por litro, opa, já tem uma solução. E comparando suas propriedades coligativas com a água pura. Então, pego a solução e comparo com a água pura. É correto afirmar: a solução congela zero? Não, quem congela zero é a água pura. A solução ferve a 100? Não, quem ferve a 100 é água pura. A solução congela acima de zero? Opa, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Não, ela vai fazer o quê?
congelar abaixo de 0. Opa. Solução de KCl ferve abaixo de 100? Olha aqui. Olha aqui. O que acontece quando eu acrescento um soluto não volátil ao solvente? Aumenta a temperatura de ebulição. Então, a solução vai ferver acima de 100. A solução de KCl congela abaixo de 100, de 0? Sim. Por quê? Está aqui, ó. Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente quando a ele acrescenta-se um soluto não volátil. Beleza? Beleza. Então, pessoal, foi certeiro. Agora uma facinha. Isso aqui é para ninguém ficar triste. Vai lá. 5 minutinhos. Gente, quando cair essa conexão, tá? 15 minutinhos de intervalo. Combinado? E aí, quando a gente volta, a gente resolve a questão. Falta pouco tempo para cair. Já temos bastante alternativas. Acho que a gente pode resolver menos de um minuto. Tá, gente, vamos deixar para comentar depois do intervalo, então. Eu vou encerrar a ligação aqui, a conexão, tá bom? Depois a gente comenta sobre a resposta. Já vai cair. Então, até mais.